Bom, então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje, na nossa turma G3, e a nossa aula é de matemática, ok? E a minha pergunta de sempre, você já nos conhece? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita aqui no Alicerce. Boa! Então, gente, hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdo e vamos olhar algumas questões de mapa aí de vocês, ok? Que vocês erraram, não nesse mapa, lá no mapa da sprint passada, ok? Então, pega aí seu lápis, seu caderno, sua borracha e vem com a gente, pessoal. Agora, a gente é o momento do mindfulness, ok? Momento aí onde a gente tem a nossa atenção plena, relaxamento, tranquilidade, né? Para começarmos bem a nossa aula. E hoje nós faremos aí ao som de pássaros e florestas, gente, aí, ó, de pássaros na floresta. Vamos contar, aqui está errada a escrita aqui, né, agora que eu percebi. Tá, a gente vai fazer as nossas inspirações aí. Eu não vou tocar aqui não, mas nós vamos fazer o nosso momento de respiração, tá? Eu vou até abrir o vídeo aqui, ó, assim. E nós vamos respirar, ok? E seguir aí a dinâmica que eu for falando para vocês. Então, sentem-se relaxadamente aí na cadeira de vocês, com a coluna ereta, ok? Fechem os olhos e escutem o som da floresta, pessoal. Tentem reparar até os pequenos sons que aparecem. Tem som de alguns pássaros, som das folhas das árvores se batendo por causa do vento. Bem ao fundo temos um som de algum inseto. Sinta, gente. Imagine-se como você estivesse aí no meio da floresta. Ok? Vendo esse ambiente, esses pássaros, essas árvores. Imagine árvores muito grandes, que cobrem o sol. O lugar que você está não é nem frio, nem quente, é fresco por causa das árvores que tapam o sol. Inclusive, você está debaixo da sombra de uma árvore. Imagine aí como é a vegetação em volta, o chão. Imagine também alguns animais, a brisa suave da floresta. Eu quero que vocês saibam, gente, que nesse ambiente de floresta, o ar é muito mais puro, gente. Então, eu quero que vocês aproveitem para respirar o ar desse lugar, ok? Puxem o ar aí profundamente pelo nariz. Soltem pela boca. Percebam o ar puro que vem dessas árvores. A brisa suave que toca o seu rosto. A tranquilidade e a paz que esse lugar te propõe. Puxa o ar mais uma vez, tentando sentir a energia da floresta para dentro de você. Solte devagar. Mais uma vez, puxa o ar profundamente. Solta. Pode abrir os olhos devagar, pessoal.
Estamos aí preparados para mais um momento de aula. Boa. Fechou, pessoal, muito bom. Agora, vamos para o nosso momento aí de habilidades para a vida, ok? Oi, Samile, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo à nossa aula. Eu vi que algumas outras pessoas entraram aí também, acho que o Arthur, né? O Arthur, acho que eu não tinha dado boa noite para o Arthur. Caio, está com a mão levantada? Pode falar. Eu tô com uma teoria na cabeça que quando o professor deixou a gente na gincana, sair da gincana, no caso, foi para outra sala e não quis mais ajudar a gente na gincana, eu tô achando que quando ele vai levar a gente para o auditório, ele vai falar o que realmente aconteceu, que ele estava falando isso de mentira. Aí ele falou para os meninos, um dos meninos, o menino que tinha jogado água nele, ele falou assim: você nem devia ir, mas você vai. Mas é porque só vai lá os mais inteligentes em questão de matemática. Tem mais pontos, né? Acima da média. Aí, Entendi. ele tá acima da média. Ele tinha falado isso porque ele foi um dos que fizeram aquilo com o professor. Aí, eu queria essa teoria na cabeça, já que ele é o único das pessoas que fez aquilo com o professor. Sabe? Eu tô com isso na cabeça. Será que é verdade? Aí só o seu professor para saber, né? É. O Caio com as teorias dele. Bom, vamos fazer um momento de habilidades para a vida aí agora, pessoal. Um momento onde a gente sempre aprende algo aí que serve para a nossa vida, né? Para vivermos melhor. E hoje, gente, acho que a gente já até fez uma atividade parecida, né? Habilidades aí de resolução de conflito, né? E nós havíamos feito uma atividade parecida com essa, onde a gente teve lá que adivinhar a situação do advogado lá, né? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira parecida, a gente é dos mesmos enigmas que a gente que a gente fez da outra vez, ok? Mas esse aqui eu tinha falado que eu ia deixar um pouco mais para frente, porque era o mais difícil. E de fato é o mais difícil, tá? Então, a gente até conversou um pouco sobre a gente Só se porque a controlar. gente pediu, né, Fê? Só porque vocês pediram, olha aí. Você gosta muito da gente. A gente até conversou um pouco sobre como a gente se controla emocionalmente, a gente, né, diante de algum problema, diante de situações que nos desestabilizam emocionalmente, a gente precisa daí pensar e agir racionalmente para conseguir resolver certos problemas. Então, hoje a gente vai fazer parecido aí, né? O professor, no caso eu, vou dar uma situação, problema para vocês, e vocês precisam descobrir, resolver, somente através de perguntas, o que está acontecendo aí, qual que é a resolução desse problema, ok? A gente vai ser meio que detetives aí. Então, as regrinhas aí, como sempre, pessoal, só podem fazer perguntas que a resposta seja sim ou não, tá? E através das perguntas, gente, com base nas perguntas, vocês, né, nas perguntas e nas minhas respostas, vocês vão tendo dicas aí do que de fato está acontecendo para desvendar aí do que se trata a situação, ok? Então, eu vou contar aqui a situação problema, qual é a situação problema, e a partir daí eu abro para vocês levantarem a mãozinha aí para fazerem perguntas a respeito da situação problema, ok? E depois, no final, gente, foquem em fazer perguntas agora, depois tenta adivinhar. Vocês não vão conseguir adivinhar de primeiro, ok? Faz pergunta primeiro. Daí, depois de fazerem as perguntas, eu vejo se alguém tem alguma dica, já sabe algo, se é ou não é. Então, vamos lá. Essa imagem aqui, gente, talvez ajude vocês a visualizarem. Nós estamos aí numa floresta em chamas, ok? Uma floresta em chamas não, uma floresta em cinzas, ok? Uma floresta em cinzas, recém-queimada, talvez. E no meio dessa floresta existe um homem com roupa de nadador morto, ok?
Um homem o quê? Um homem com roupa de nadador e ele está morto no meio da floresta em cinzas. Ah, A tinha um pergunta é, lago? o que aconteceu? Ok? Levanta a mão para fazer pergunta. Ah, Sávio, pode perguntar. Ô, professor, ele estava ali porque ele estava nadando? Havia água ali Ali aonde? na floresta? Então, ele não estava na água. É o que eu posso falar, responder para você. Ele estava na floresta mesmo. Mas a pergunta do Nicolas, que ele tinha perguntado antes, faz sentido. Tinha um lago por ali por perto? Sim. Ok? Henrique. Eu tenho duas perguntas. Vai O lá. cara que morreu, antes dele morrer, ele estava levando alguma coisa que poderia ter provocado o incêndio? Não, E o cara que estava junto com ele estava carregando uma coisa também que poderia ter provocado? não. Tem um fator aí, gente, que é muito importante. Vocês perguntaram uma coisa e vocês concluíram outra, tá? Vocês perguntaram, ele estava sozinho? Eu disse que não. Agora vocês concluíram que eles estavam juntos, tá? Mas isso não é verdade. Estou te dando uma dica aí, porque eu sei que esse aqui é mais difícil. Lara. Tá, acho que eu tenho duas perguntas também. A Vai lá. primeira, ele morreu afogado? De Sim, afogamento? sim. Sim, Boa pergunta. Ótimo, na verdade. tá. Nossa, eu ia perguntar isso. Essa outra pessoa foi quem arrastou ele para o meio da mata? Deixa eu devo pensar antes de responder essa pergunta. Putz, é que a sua pergunta foi se ele arrastou, certo? Hã. Não. Foi quem trouxe. Quem trouxe? É, Sim. quem levou ele para o meio da mata. Quem levou ele para o meio da mata? Sim. Nicolas? eu tenho duas. A causa do afogamento foi por um peixe ou até uma cobra grande? Não. Arthur? Eu tenho duas perguntas. Você consegue me ouvir? Consigo, estou te ouvindo agora. Ah, tá. A minha primeira pergunta. Tem algum animal por perto? Tinha o quê? Um animal? Um animal? Não. E o outro cara estava vestindo uma roupa preta? Não. Sávio? O cara que não estava junto, mas estava lá na mata também, ele era caçador, sei lá, alguma coisa assim. Não. Deu mais uma, rapidinho. Vai. Esse lago, ele era... Como é que fala? Ele tava... Perigoso? Não, esqueci o nome. Não. Calma aí, deixa eu lembrar. Tá. Um fator importante, gente, que faz parte aí do enigma, tá? Como a floresta estava. Tá bom? Importante. Em cinzas? Eu tenho duas perguntas. A primeira é se ele tinha alguma ferida, tipo, algo que mostrasse que alguém agrediu ele, atirou nele, esfaqueou ele, sabe? Entendi. Então, fizeram uma pergunta parecida, se ele estava ferido. Eu disse que sim. Se a pergunta for alguém machucou ele e tal, a resposta é não. A gente perguntou se tinha sido um assassinato. Não. Aí ele disse que não. Ah, Ele morreu eu afogado. Isso, morreu afogado. Quando ele tava... A causa da morte dele, Pode falar, cara. a causa da morte dele foi afogamento, não é? Isso.
e alguém empurrou, aquela segunda pessoa empurrou ele aqui no lago, já que eles não estavam juntos. Ela Não, pode ter empurrado em outro lago, não, né? não, 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 não. Letícia, Professor, rapidinho, lembrei. pode. Ele estava mergulhando e o tubo de respiração dele quebrou, aí Não, ele se afogou. não. Até pensa assim, gente, poxa, o que que fez? O cara pode ter se afogado lá no mar, mas no lago, sei lá. Mas do nada ele ia aparecer lá no meio da floresta, gente. Lara, Gente do céu, que história cabeluda. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, então. fabulosa a história. Ele estava dentro do lago, nadando, quando o incêndio começou. Isso. Sim, né? Ok. Uhum. A segunda pessoa tentou salvá-lo. Não, Ele conhecia a segunda pessoa? não, A segunda pessoa viu? não, A segunda pessoa era o inimigo dele? não. A segunda A pessoa era uma não, mulher? pessoa é Não entendi. A segunda pessoa era uma mulher? relevante para a história. Ué, meu áudio parou de funcionar, gente. Peraí, só um minuto. A vítima era uma mulher? Era uma mulher. Mas Tá, acho que não vai mudar nada. Não, Se ela for uma homem. mulher ou um homem. Calma. Pode mudar. Lara, E do nem mesmo conhecia jeito, a agora eu tô Eu ouvindo. perguntei se a o cara segunda que se pessoa era afogou uma lá, ele falou mulher. que era homem. Segunda pessoa era uma mulher? Não. Não. Ô, professor, Mas eu a acho que segunda não pessoa, faria sentido, por causa a que se segunda ele é pessoa é homem, relevante para a história? eles não se Calma aí, calma conheciam. aí. Eles não se conhecem. A segunda pessoa é relevante para a história? Sim, ela é relevante para a história. Mas, tipo assim, eles não têm nada um a ver com o outro. E a mulher. A outra pessoa nem sabe que ele Ele foi existe, nadar. esse nadador, e o nadador não sabe da existência dessa outra pessoa, entendeu? Nenhum sabe da Então, existência do essa outro. outra pessoa está relacionada ao fator incêndio. Isso, exatamente. Mas como se o incêndio foi natural? Está Então, o incêndio pode ter sido relacionado. natural, mas, gente, o que vocês não Ele estão estava lá no perguntando? meio. Quem que apagou o incêndio, gente? Algum bobeiro. A outra Eu pessoa. já A sei! outra pessoa que apagou o incêndio, exatamente. Entendeu? Então, a outra pessoa está relacionada ao apagar o Fala incêndio. logo, cara. E essa é a segunda pessoa que vai o apagar o incêndio, é que vai fazer essa ligação do nadador que estava lá no lago com o nadador agora, depois de apagado o incêndio, no meio da floresta, morto. Posso falar, professor? Fala, Caio. Eu acho que assim, ó. Ele tava nadando, ele tava mergulhando lá no lago. Aí quando ele subiu, ele tinha morrido, ele tinha sido morto, tinha morrido queimado. Aí aquela pessoa foi lá, apagou um incêndio, achou ele e. Mas ele morreu afogado. Ele morreu afogado, não morreu queimado. Ô, professor. Fala. Ele pode ter morrido afogado. Aquela pessoa foi lá e achou ele e apagou um incêndio. Não. Professor, Pode falar, Henrique. professor. Eu posso falar, ó, assim, eu acho que assim, a pessoa foi lá de boa, né, nadar, dar um mergulhinho. Aí, eles nem sabiam da existência do outro lado. É que enquanto a pessoa estava nadando, o incêndio começou. Ele viu que já era muito tarde, não dava mais para sair da água. Quando ele viu que o incêndio já estava ocupando a maioria do lugar. Ele morreu por causa da fumaça, assim, da fumaça muito grande. Não, ele morreu afogado. Vamos lá, gente. Eu vou a resolução aí, senão a gente vai demorar muito. Mas vocês Poxa, chegaram bem professor. próximo, sabe? As perguntas foram direcionadas aí, bem, bem interessantes. Pode fazer a última pergunta, Arthur. A segunda pessoa, ela também morreu? Não. Vamos lá, gente. A segunda pessoa é um bombeiro, ok? Ela foi ali para justamente apagar o incêndio que estava rolando. O nadador estava nadando lá no lago, lá, ele nem sabia de incêndio nenhum. E como era um grande incêndio, o bombeiro ele precisava de uma fonte de água para apagar esse incêndio, gente. Ele colocou lá uma bomba puxando a água de dentro do lago para apagar o incêndio da floresta.
Só que ele não sabia do nadador, e o nadador não sabia de nada, o nadador foi puxado com a água junto, ok? Ah, como que descobre? E Ah, foi não, nossa. Viagem. junto com a Nossa, água, que foi Se o ele foi nadador sugado, junto. como que ele estava deitado no chão? Morto. Ué, porque ele foi puxado Por causa pela que o bomba bombeiro achou ele d'água e foi depois. jogado no meio da floresta. Sério Ou que o a negócio bomba era deve tão E grande? a, deve e a ser pequeno, ou mangueira ele é coube do aí, tamanho né? de uma pessoa. Aí vai a nossa abstração, né? Professor, que imaginação fértil. Que imaginação fértil. Vamos lá, gente. Você se lembra do último conteúdo dessa matéria? Na terça-feira, nós vimos aí problemas com conjuntos. Fizemos alguns probleminhas aí com conjuntos. E hoje, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo da Sprint. Na verdade, né, a gente vai fazer uma revisão das últimas 4 semanas, porque nas primeiras 4 semanas eu já tinha feito uma revisão. Então, lembrando um pouco o que a gente viu nessas últimas 4 semanas, gente. Nós vimos aí gráficos, né? E a gente viu ali durante umas 2 semanas gráfico, onde a gente viu leitura de gráficos, né? Tipos de gráficos, e a gente viu coordenadas cartesianas, coisas bem importantes aí para a gente entender a leitura de gráficos e tudo mais. Gráfico de barra, gráfico de pizza e gráficos, né? N gráficos aí. E também a gente viu conjuntos, pessoal, nessas últimas semanas aí, a gente viu conjuntos, né? A gente viu o que era conjunto, operações com conjuntos, diagrama de Venn e conjuntos numéricos, né? Além, óbvio, de terça-feira temos visto aí alguns probleminhas ali com elementos de conjuntos. Isso aqui foi o último mês aí que a gente viu aí de aula, ok? Mas, no primeiro mês de aula dessa sprint, gente, a gente viu frações, a gente viu expressões numéricas, a gente viu números decimais, o que mais que a gente viu? Acho que foi isso, né? Basicamente isso. A minha pergunta para vocês aí, pessoal, é se alguém tem alguma dúvida com relação a alguma dessas áreas Sobre ainda que os foram números ensinadas. cartesianos. Coordenadas cartesianas. Boa, ficou com uma dúvida em relação a coordenadas cartesianas. Vamos dar uma olhada nisso, então. Tem um joguinho que a gente vai jogar ali, então, sobre coordenadas cartesianas, que eu acho que ele vai ajudar. Mas, a princípio, o que seriam coordenadas cartesianas, gente? A gente vai ter um gráfico onde a gente vai ter duas retas numéricas, ok? E as coordenadas cartesianas são o ponto, pessoal, um ponto desse gráfico, ok? Um ponto dessas minhas duas retas, ok? Eu tenho duas retas numéricas. Vamos supor que aqui seja, ó, 1, 2, deixa eu... 2 e 3, né? Uma retinha numérica aí pequena. Aqui 1 e 2, daí 3 lá em cima, ok? Então, o que eu posso dizer sobre esse ponto aqui que eu fiz aqui, ok? Esse ponto, gente, ele está alinhado com o meu eixo X na posição 2, e ele está alinhado com o meu eixo Y também na posição 2. Então, se eu perguntar qual é a posição do meu ponto aqui, ó, o meu ponto P, vamos chamar ele de um ponto, né? Um ponto P. Qual é a posição do meu ponto P? A posição do meu ponto P é a seguinte: 2 em X e 2 em Y. Ou seja, essa é a posição dele. Por isso que a gente chama de coordenadas cartesianas, porque existem dois números que vão mostrar quem é esse ponto. Esse ponto está onde? Em que coordenada? Em que localização do meu plano está esse ponto? Daí você vai olhar, fazer né, alinhar ele com a reta X, com a reta Y, e você vai dizer, ó, nessa parte da reta aqui, ó, é onde ele está. Então, alinhado, nesse caso aqui, com o eixo X na posição 2 e com o eixo Y na posição 2 também. Mas vamos supor que a gente tenha esse outro ponto aqui, ó.
Esse aqui seria um ponto 1 e esse aqui um ponto 2. O meu ponto 2 agora, então esse aqui é o ponto 1, né? O meu ponto 2 agora, ele está alinhado, olha, no eixo X. Então, vamos escrever o ponto 2 aí. No eixo X, ele está alinhado no ponto 3. E no eixo Y, gente, na reta Y, ele está ali, ó, alinhado no número 1. Ou seja, qual é o ponto, aonde está localizado o ponto 2? Na coordenada X, ele está localizado no 3, e na coordenada Y, ele está localizado no 1. Tá? E olhando daí para essas coordenadas, a gente consegue saber exatamente onde um ponto está ou não. Beleza? A gente consegue visualizar ali. Então, no geral, pessoal, qualquer ponto no plano, ele vai ser dado por um ponto no eixo X e um ponto no eixo Y. Tá? Então, toda vez que você quiser saber um ponto, daí a gente pode, né, ligar os pontos aqui, fazer uma reta, fazer um gráfico e tudo mais, né? Então, aí vai depender daí da finalidade de encontrar esses pontos. Mas o mais importante das coordenadas cartesianas é encontrar esses pontos, tá? A gente saber onde estão esses pontos. Então, gente, a gente vai jogar um joguinho aí para facilitar essa ideia de coordenadas cartesianas aí. Em relação a alguma outra coisa, alguém tem mais alguma outra dúvida dessas coisas que a gente viu durante a sprint? Acabei de lembrar de uma coisa. Não é uma coisa que a gente viu durante a sprint, mas é sobre as horas, minutos, segundos, sabe? Legal, horas, minutos e segundos. Boa, a gente chegou a ver, né, na sprint passada um pouquinho sobre isso. Pode ser que na próxima sprint a gente pode continuar, a gente pode ver mais sobre isso, tipo, como transformar, né, segundos como transformar horas em segundos, segundos em horas, segundos em minutos, por aí vai. É legal a gente fazer esse exercício, até porque, né, é importante por muitas coisas. Lá no ensino médio, vocês vão começar a aprender, acho que até no 9º ano, vocês já vão começar a aprender física. E daí vocês vão precisar saber converter um tipo de unidade em outra, né? No 7º ano a gente já tem a gente já aprende um pouco de física. Então, aí, ó, daí vocês vão precisar transformar metros para quilômetros, vão precisar transformar hora para segundos, e por aí vai, né? Então, é importante. Quem sabe, vamos trazer isso aí na próxima sprint. Fica de lembrete aí para a gente trazer na próxima sprint. Ah, tá. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Então, vamos dar uma pausa, vamos para o intervalo. Estamos de volta, galerinha. Todo mundo preparado? E agora a gente vai fazer algumas atividades. E essa atividade, na verdade, vai ser aí individual, gente. Individual não, a gente vai fazer todos juntos aqui, sabe? Porque com base nos erros de vocês no mapa passado, não o mapa que vocês fizeram ontem. Né? Ontem não, ontem ou terça. Mas o mapa que vocês fizeram lá no começo da sprint. Na sprint anterior. Eu dei uma analisada lá e vi algumas questões do mapa que vocês erraram, que levaram a eu, né, a trazer algumas matérias para vocês durante essa sprint. E eu trouxe daí essas questões do mapa para a gente ver se nesse novo mapa vocês viram alguma questão parecida com essa e vamos corrigir junto para vocês saberem no próximo mapa como, né, o que era exigido de vocês fazerem aí. Então, vamos lá. Olha lá, ó. N4276 aí, pergunta do mapa, gente. Simplifique a fração a seguir até a sua forma irredutível. Alguém viu essa questão aqui no mapa de vocês aí? Não teve no meu. Nada parecido? Não, meu não teve. teve. Não. No meu teu teve, sabe? Não Não teve essa nada de exata, fração. mas teve Não foi essa, mas foi tipo de simplificar a fração, é isso? isso. Entendi, legal. Mais alguém? Não. Teve alguma? No meu não teve nenhuma questão de fração.
Pelo que eu me O meu lembro. também. Olha, O meu não teve nenhum. não teve também, Arthur? Entendi, tudo bem. Ok, então vamos ver aí, pessoal, como que a gente simplifica essa fração aí, ok? A fração aí, deixa eu colocar aqui mais no canto, né? 24/36. O que a gente faz aí para simplificar essa fração aí, pessoal? O que a gente poderia fazer aí? Divide o 24 por 2. Dividir por 2. Boa. Olha, gente, a primeira coisa que a gente pode ver é que os dois números aqui, tanto o numerador quanto o denominador, são pares. 24 e 36 são pares. Perdão, gente. Tá. Obrigado. Tá 24 e ótimo. 36 são pares. Todo número par é divisível por 2. Então, a gente pode começar dessa forma. Dividir por 2. Só que tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo também, tá? Propriedade de frações, isso aí, gente. Tudo que eu fizer em cima, a gente tem que fazer embaixo também. Dividindo 24 por 2, a gente fica com 12. E 36 dividido por 2, nós ficamos com 18. E agora, o que a gente pode continuar fazendo? Essa fração aí já está... Dividir 12 por 2 e 18 também. Boa. Então, vamos dividir por 2 de novo, gente. Por que a gente vai dividir por 2? Porque ela não está na forma mais Lembra simples MMC. possível ainda. Né? Ela não é irredutível ainda. O 12 Não, vai dividido ser por 2, 6 e o 6. 18 vai ser 9. Dá pra fazer MMC. Pra simplificar a fração, dá pra fazer MMC. Dá para Não fazer dá. com MMC também, fica mais Eu rápido, Aí, mas nem todo mundo sabe fazer, né? Eu acho que dá Pra pra mim, fazer. MMC é a coisa mais fácil do mundo. divide o 6 por 2 também e o 9 também. Então, O aí 9, tá. o 9 vai Não, ficar... Tem que ser por 3. 3, Como é que é o os nome? 2. Boa, Letícia. Isso aí, gente. O Agora não dá 9 para é o dividir por 3. 2. O 9 sabe? vai dar 3, né? Por 9 vai E o dar 6 vai 3. dar 2. Por Então, 6 vai dar 2. Aí ele já vai estar na forma dele irredutível. isso mesmo, gente. A gente não consegue dividir por 2 em cima e embaixo. Por quê? Porque embaixo é ímpar, gente. Não dá para dividir por 2. Se a gente dividir por 2, vai dar um número com vírgula. E não tem fração com número com vírgula. Ok? Não Uhum. existe isso. Então, o que a gente tem que fazer aqui, Mesma coisa na MMC. a gente vai ter que dividir. Exatamente. A gente está fazendo um MMC no fundo, Caio. A gente está fazendo um MMC. Só que já direto na fração, né? É o que a gente está fazendo direto na fração. Uhum. Aqui a gente vai ter que dividir por um mesmo número em cima e embaixo. O número que divide esses dois é o número 3. Por quê, gente? Porque se você uma forma fácil, rápido de ver isso, é olhar para a tabuada do 3. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Logo, na tabuada do 3, a gente tem o 6 e tem o 9. Sabendo disso, a gente sabe que o 6 e o 9 são divisíveis por 3, tá? Então, é dessa maneira que a gente consegue achar aí que o 3 divide os dois números ao mesmo tempo, ok? Então, divide por 3. Nós vamos chegar aí, ó. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. E agora, essa é a fração irredutível? Essa é a fração mais simples que tem? Acho que é. Olha, se continuar dividindo, vai dar 1. Então, Não tem como dividir quer dizer, mais não em cima e dá embaixo. pra dividir mais. É porque se você fizer um negócio embaixo, você tem que fazer Isso. em cima. O Não dá. mesmo Em cima número e embaixo e em embaixo. cima não dá para dividir mais, Dele ok? irredutível, É. não dá. Senão vai dar algo número decimal. E número decimal Boa. não tem fração. Exatamente. Então, a gente chegou na forma irredutível. Gente, outra maneira de saber é olhar aí que existe um número primo em cima e embaixo, né? Então, não dá para dividir mais esse número primo. Toda vez que a gente chega a um número primo, já não dá mais para dividir, tá? Mas nem sempre isso acontece. Não é todo número primo, é só com números primos que a fração é irredutível. Tem fração irredutível que não é com números primos. Por exemplo, 8 nonos. 8 nonos é a fração irredutível. É a fração mais simples possível nesse caso. Mas nenhum deles é primo, tá? Mas não dá para reduzir mais, porque não existe um número que divide os dois ao mesmo tempo. Não existe... No caso aqui, era a gente olhar e saber se existe o Professor, mesmo dá um divisor. exemplo aí de uma fração irredutível. Uma fração irredutível. 2 terços, 8 nonos são exemplos. Outro exemplo
5 sétimos, 2/15. Tudo fração irredutível aí. Por quê? 12. Porque eu não consigo mais dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Entendeu? 1/9. Todos esses aí são exemplos de frações irredutíveis, que elas não podem mais ser reduzidas, ou seja, eu não consigo mais dividir em cima e embaixo por um mesmo número. É basicamente colocar dois números que não são divididos pelo não mesmo são múltiplos número. um do outro, que não são divisíveis por um mesmo número, você, né? Agora, se eu pegar por exemplo, 5/15. Olha, gente, se você olhar lá na tabuada do 5, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 3 é 15. Logo, esses dois números aqui estão na tabuada do 5. Tá? Então, esses números são divisíveis. 5 dividido por 5 é 1. E 15 dividido por 5 é 5. 1/5. Ok? Então, eu consigo reduzir essa fração. E daí eu chego na fração mais reduzida possível, que é 1/5. Tá bom? Arthur, pode falar. Tem 2/11. 2/11 também. Também é? 2/11 também é uma fração irredutível. Tá bom? Show? Então, vamos para a próxima. Essa aqui, gente, olha aqui, essa aqui a gente teve uma aula só sobre isso também. No caso, divisão, multiplicação, adição e subtração de fração. Nossa. Vai ter também expressão numérica e potência. Eu acho que só tem esses. Legal, vai cair bastante coisa. Alguém viu alguma coisa parecida com essa? Um monte de coisa. Entendi. Alguém viu alguma coisa parecida com essa, gente? Nos seus mapas aí? Meu Deus, tá vendo questão que não teve no meu mapa? Muita questão que não teve no seu mapa. Daqui a pouco vai vir umas que teve, que eu peguei umas do seu mapa, inclusive. Daqui a pouco vem umas. E do meu não vai ter nenhuma. Do meu não vai ter nenhuma. Vai ter sim, tem uma do teu mapa aqui também, eu acho. Se eu não me engano. Vamos lá então, gente. Meu só aparece vezes. Aqui, gente. Pode falar, Caio. Começa sempre pelo parêntese, né? Sim, só que aqui a gente nem precisava muito do parênteses, porque aqui é mais olhar para a regra de sinal do que para o parênteses, tá? Começa pelo parênteses, mas dentro do parênteses só tem um número, né? Então não tem conta para fazer dentro do parênteses. Então a gente não vai levar muito isso em conta. O parênteses está aqui mais para resguardar os sinais, porque tem sinal junto com o número, né? Quando a gente tirar esse parênteses, vamos fazer essa primeira conta aqui, por exemplo, como exemplo aí para vocês verem. Dá algum número negativo. Vamos tirar o parênteses. Então, tirando o parênteses vai ficar menos 46 mais menos 64. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Estão se encontrando dois sinais aí. Tem uma regra para isso. Quando dois sinais se encontram, alguma coisa acontece. Mais com menos, acontece o quê? Se eu não me engano, mais com menos é negativo. Isso, diferente é negativo. Mais é menos. E junto é positivo, não é? Isso, os iguais são positivos, os diferentes são negativos. Os iguais positivos. Essa é a regrinha que o senhor passou. Essa é a regrinha. Eu vi essa regra esses dias aí. A regrinha que eu passei. Nossa, então, o estranho que... Eu tô vendo um monte de coisa que eu tô aprendendo na escola, gente, que eu tô vendo aqui na licença. Então, mais e menos, gente, vai ficar menos, ok? Então, o que a gente vai ter? Menos 46, menos 64. Agora, a gente vai ter que usar outra regra, pessoal. Por quê? Porque eu tenho dois números negativos. O que eu faço com esses números? Vai ver... Pera. Você basicamente vai subtrair, mas como já é subtração... Não, pera. E agora? Professor. Pera, eu buguei agora. Dá mais? Mais com menos dá menos. Daí menos com menos dá mais? Menos com menos dá mais. Daí tem que fazer menos 46 menos 64.
Ah, tá. Então, aqui é outra regra, entendeu? Quando os sinais se encontram, a regra é essa, tá? Quando os sinais se encontram, a regra é essa aqui que eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Mais com menos é igual a negativo, igual a menos com mais é igual a negativo, não é? Então, ó, olha aqui, ó, no cantinho aqui, gente, tá a regrinha aí, ó. Deixa eu ver se eu acho E uma mais com luzinha mais aqui. é mais, menos com menos é mais. E Isso, aí os ó, menos com diferentes é menos dá menos. mais com mais dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos, ok? Então, os diferentes aqui, ó, dão menos e os iguais dá mais, tá? Então, ó, os iguais é positivo, os iguais são amigos, ok? Agora, os diferentes dá negativo, os diferentes dá é negativo, gente. Racismo. Racismo. Só na matemática que pode isso, na vida não pode. Exato. Só que isso, essa regra aqui, gente, ela só funciona de duas maneiras. Ou quando os sinais se encontram, tá? Então, vou colocar aqui encontro. Programa da Fátima Bernardes, encontro. Encontro com Fátima Bernardes. Então, quando os sinais se encontram, essa regra vale. Ou quando a gente estiver trabalhando com divisão e multiplicação. Quando a gente estiver trabalhando com divisão e multiplicação, essa regra aqui também vale, tá? Então, quando os sinais se encontrarem aqui, a gente usou a regrinha. Mas agora, gente, a gente não está usando divisão e multiplicação aí. Agora, a gente só está usando sinal de menos. Então, a regra é outra. Quando a gente tem essa regra, gente, a gente vai fazer o seguinte. Não vou conseguir desenhar a regra aqui, porque ela é um pouquinho mais complicada. Mas escutem a regra, depois eu mando o quadrinho lá com a regra para vocês. Quando os dois números são negativos, a gente vai somar os dois números. Então, ó, 46 mais 64 dá 110. E a gente vai manter o sinal. Manter o sinal. Menos. Nesse caso aqui, essa é a regra. A gente soma os números e mantém o sinal. Ou seja, o que significa isso, gente? Que eu estou devendo, olha, Acertei. Ó, sim, eu estou devendo R$46 para a Lara e R$64 para o Caio. No o que total, é isso? Eu gasto 64. Olha aí, ó. No total, eu Tem estou um monte devendo... de pessoa me devendo nessa sala. Para os dois juntos, eu estou devendo R$110. É isso que estou dizendo aqui, que o meu saldo negativo é 110. Tá bom? Então, por isso que a gente junta os dois negativos. Nós estamos juntando as duas dívidas e dando uma dívida maior. Lara, você queria falar? Me paguem, pelo amor de Deus. Eu confundi muito aqui sobre você tá me devendo, porque lá na aula de inglês, eu acho que foi sexta semana passada, ou foi segunda semana, que o professor estava dando exemplo que a menina ela tava me devendo. Aí eu pensei que era aqui da alicerce de alguma habilidade para a vida, sabe? Ah, entendi. Então, Aí eu gente, lembrei agora quando que a era gente tiver esses casos aqui, ó, de soma e subtração, né? Essa regra aqui, ela é para soma e subtração, tá? Soma e subtração. Quando a gente tiver soma e subtração com sinais, o jogo de sinal vai ser o seguinte: se o sinal for igual, a gente soma os números e mantém o sinal. Agora, se os sinais forem diferentes, gente, vamos supor aqui que a gente tinha isso aqui, ó. Vamos supor que a gente tivesse isso, 46 mais 64. Vamos supor que a gente tivesse isso aqui acontecendo. Aí seria diferente. A gente faria o quê? A gente subtraria os números, a gente faria 64 menos 46, e a gente manteria o sinal do número maior. O número maior é o 64, então a gente manteria o sinal do maior, e a gente faria a subtração daí. 64 menos 46 quanto que é 64 menos 46? 4 dá 50, 14, 18. Daria mais 18, a resposta, ok? Por quê? Porque agora eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, eu mantenho o sinal do número maior e subtraio
os números, tá? Então, aqui, ó, a gente pode ter sinais iguais e sinais diferentes. Para cada regra, com o sinal igual, a gente soma e mantém o sinal. Vou colocar aqui, ó, soma e sinal. No caso de sinais diferentes, a gente subtrai, tá? E a gente coloca o sinal do maior. Esse símbolozinho aqui é de maior. Tá? Sinal do maior. Então, basicamente, seria essas regrinhas aí para fazer. Então, o primeiro número aqui vai dar menos 110, né? Opa, faltou um aqui. O segundo número aqui, ó, gente, vai dar jogo de sinal aqui também, ó. Mais com menos vai dar menos. Logo, é menos 37, menos 75. Então, a gente soma os números. 37 mais 75 vai dar, vamos ver, 112. Então, 37 mais 75 dá 112, e o sinal vai prevalecer, né? Porque vai ser menos, menos. Então, continua menos. E aqui, gente, olha aqui, agora a gente tem uma divisão. Divisão é essa outra regra aqui, ok? Então, olha lá, menos com mais dá menos, 63 dividido por 7 dá 9. Tá? Então, esse é o joguinho de sinal que tinha que dar nesse resultado aí. Menos 9. Boa. Bora para o próximo exercício. Esse aqui é fácil, gente. Fácil demais. Coloque os números a seguir em ordem crescente. Não e diga teve nenhuma entre quais parecida no meu números mapa. o número 4 fica localizado. Vamos lá, em crescente? Então Crescente, é de do 1, menor 2, para o 3, 4, maior. 5. Ah, tá. Eu acho que começaria com menos 5, depois ia vir o menos 3, depois o menos 1, depois o 9. Não, tá errado, tá errado. Começa pelo menos 10, depois o menos 5, depois o menos 3, depois o menos 1, depois o 9, depois o 11, depois o 15. 9, 11, 15. Isso mesmo. Boa, Caio. Isso mesmo. Essa é a ordem aí das... Não vou colocar sinalzinho, senão vai ficar esquisito. Essa é a ordem aí, gente. Quando o número é negativo, eles são cada vez mais negativo, mais menor. Ok? Olha, eu estragando o português de novo. A Lara até olhou. Português 10/10. Sabia que eu ia ter esse olhar fulminante para mim. Quanto mais negativo, menor o número, gente. Ok? Então, olha lá. Menos 10 é um número menor que menos 3. Agora, nos números positivos, quanto maior o número, maior ele é, ok? Quanto mais positivo, maior ele é. Então, olha lá, 9, 11. 11 é maior que 9. 15 é maior que 11, ok? Só que aqui, no caso dos números negativos, quanto maior o número, menor ele é, porque daí menor, mais negativo ele vai ser, mais longe do zero ele vai ser. E o 4, eu acho que ele ficaria entre o menos 1 e o 9. Isso, Caio, ótimo. O 4 vai ficar exatamente aqui, ó. Se a gente lembrar lá da reta numérica, gente, lembrando lá da reta numérica, se a gente tiver o 0 aqui, ó, o menos 1 está aqui, né? O 1 está aqui, o 2, o 3, o 4 está aqui, o 9 está lá na frente, né? A gente tem daí aqui menos 2. Então, olha aqui, ó. Quanto mais para a esquerda, menor o número. Olha lá, o menos 3, ele é menor que o menos 1, né? Porque ele está mais afastado do zero. E o 1, aqui, ó, depois o 4 está aqui, ó, entre o menos 1 e o 9, que estaria lá na frente, lá na reta numérica, ok? Então, é lembrar da reta numérica para fazer essa sequência aqui, ok? Alguém viu alguma questão parecida com essa aí no mapa de vocês? Não. Reta numérica para mim é a coisa mais fácil do mundo junto com gráfico. Eu também gosto. Ô, professor, eu não disse que eu achei que eu tinha ido melhor nesse mapa? Sim. Eu realmente, minha mãe falou que eu tinha tirado 10.
Aí, muito bom. Esse mapa que a gente fez agora, eu não sei, né? Que a gente não saiu o resultado ainda, mas eu acredito que vocês foram muito Resultado. bem. Eu acredito A que Resultado vocês professora foram sai Lara, semana que vem, né? semana que vem. a Terça-feira, eu acho. professora Lara tinha me dito que minhas notas tinham ido boa no mapa, só que tinha dado um erro lá. Aí minha tia me mandou lá, Ah, é aí verdade. resolveu dar um negócio tal. É verdade. Daí eles mandaram errado para vocês, né? Mas resolveram já, né? Resolveram. Ótimo. Fechou. Resolveram bem rápido. Não foi no mapa, não. Foi no No minimapa. minimapa, né? Mandaram errado a Foi no devolutiva do minimapa. minimapa do Isso. Caio. Disseram que ele regrediram um bocado, menino. Imagine. Nada a ver. Eu tava em desbravador, não era? Ou era Imagine mais? equivocado. tá Foi, no voltou para desbravador. desbravador. Olha aí. Uhum. Aí eu não, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível. Arthur, você viu alguma coisa desse tipo aqui no seu Eu de mapa? leve, eu fui aviador ainda. Professor, as únicas coisas que eu tive é vezes e multiplicação. Vezes e Não, multiplicação, ok. Vezes e multiplicação, que redundância, Arthur. Vezes e Professor, multiplicação é a antes mesma era coisa, só cara. Uai, vezes e multiplicação. O que tá acontecendo aqui? Multiverso real? Multiverso. Vamos lá. Próxima. Aqui, gente, deixa eu ver quantas tem ainda. Tem mais duas. Essa e mais uma. Essa aqui era uma questão diária. Era só fazer o cálculo diário aí. Só que tinha que fazer uma abstração aí, porque cada lajota dessa aqui, ó, tinha 2 metros. Cada quadradinho desse aqui tinha 2 metros, ok? Então, ó, cada quadradinho tinha um tamanho de 2 metros. Aqui, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Ou seja, no total, esse lado aqui, ó, todo da minha parede, do meu chão, da minha sala aí, ó, tinha 2, 4, 6, 8, 10. Aqui também tinha, ó, 2, É concretos grandes? 2, 2, 2 e 2. Ou seja, o tamanho dessa minha sala aqui, nessa direção, era 12. Então, era 12 na horizontal e 10 na vertical, ok? Como que calcula a área, gente? Calcula-se a área multiplicando base vezes Multiplica a altura. base. Lado vezes lado. Então, 12 vezes 10. Dá 12 vezes 10 dá 120? 120. Isso mesmo. 120 metros quadrados, ok? Então, era essa a resposta. Aí Numa dessa que sala grande? É, né? Sala enorme. Enorme essa sala. Alguém viu alguma questão parecida com essa? Não. Mas a área é muito top. Boa, né? É top mesmo. Gente, outra coisa que ele perdia aqui era o perímetro. O perímetro, gente, é o tamanho que a gente, ao redor da sala. Então, olha aqui, ó. A gente ia andar daqui até aqui, ó. A gente ia andar 12 metros. Daqui até aqui, ia andar mais 10 metros. Então, 12 mais 10 ia dar 22. Daí Tem muita aqui a coisa gente ia mais andar mais fácil. 12 metros. 22 mais 12, 34. E daí a gente ia andar mais 12 metros. Mais 10 metros, 46. quer dizer. 10? Ah, 44. então é verdade, né? Então, o perímetro é a soma de todos os lados dá 44 metros. Isso aqui é a área, né? A área é 120 metros. A área vezes e perímetro é mais. É a soma. Isso Perímetro é muito fácil. Perímetro é fácil. Perímetro sempre é a Geometria soma dos em si. lados. Então, olha, a quantidade de metros que tinha aqui em cima e embaixo e a quantidade que tinha dos lados. Soma tudo, era a quantidade de perímetro aí. Bom, essas foram as questãozinhas do mapa que eu separei para vocês. Resume aí a aula para a gente. Revisão de conteúdo. Em 3 palavras. É o Revisão mapa de de semana conteúdo. passada que Revisão de alguém conteúdos fez, matemática. professor? Boa. Muito palavras. legal. Hein, professor? Muito legal. Muito legal. São 2. Ah, achei que era o... Muito legal, legal. Achei que era aquele mapa lá Muito que legal, ninguém legal, fez. realmente. Não foi aquele mapa, não, Nicolas. Foi o mapa que a gente fez lá na sprint passada. Olha, foi uma revisão Ah, legal. Foi uma revisão legal. Boa. Agora eu vou estudar. Isso aí. Pessoal, então hoje a gente teve uma revisão de matérias da sprint, né? A gente tem uma revisada geral. Alguém ficou com alguma dúvida? Não.
No caso, não, Tudo você tranquilo? respondeu todas, professor. Ó, que ótimo. Pessoal de casa aí, se você ficou com alguma dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais. É só digitar lá, @alicerceedu, no Face, no Instagram, acredito que tenha também. Você pode ser respondido por algum dos nossos líderes lá. Tem até no Twitter, olha pra você Tem ver. até Twitter, olha aí, ó. Se eu não me engano, tem até TikTok, gente. Ó, tem TikTok, eu vi. A gente fez Eu já, com a eu Lara, já lembra? falei. Com a antiga... Aham. Caramba! Aham. TikTok? Tinha aparecido Ô, na minha For You louco! ainda. É verdade. Na minha For You. Pessoal, nos vemos então na próxima aula. Vamos descansar. Tchau. Amanhã, aula de descoberta. Aguardo vocês, Tchau. pessoal. Tchau, tchau, galera. Vocês estão famosos, hein? Tchau, galera.